nós vamos agora prosseguir é para a terceira mesa redonda e que vai permitir às reflexões que os nossos companheiros da jornada trouxeram, ampliando o diálogo fraterno entre o expositor, o moderador e o público presente. Que as perguntas e contribuições possam ser conduzidas com respeito, com serenidade e verdadeiro espírito da aprendizagem. Chamo então o seu moderador e o José Augusto. Eu vou-me pegar a uma frase que vi ali e que me disse bastante, mas que gostaria que esmiuçasse, não só talvez na parte mais moral da situação, penso que será isso que trouxe por trás, mas se também a parte que fala aqui do estudo é meramente moral ou algo mais, visto que a doutrina espírita também tem que se ver num plano filosófico e científico. E a frase foi: o estudo ilumina o sentimento. Gostaria que esmiuçasse um bocadinho mais. Obrigada. Eu aqui agradeço a pergunta, é muito interessante isso. Obrigado por ela. O estudo ilumina o sentimento. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Porque quanto mais nós sabemos... Porque, repare, quando eu estava a preparar este trabalho, eu dizia assim, isto é mesmo para mim. Ou seja, eu sentia-me tocado e, ao mesmo tempo, o dedo apontado, eu próprio apontar o dedo a mim, para algumas imperfeições, para algumas falhas de eu próprio. Então, ou seja, porque eu percebo, através do estudo, que eu tenho outra coisa. Esta é a minha realidade. Entendamos, ok? Esta é a minha, sou eu a expressar-me dentro daquilo que são os meus conhecimentos e os meus valores. Então, o que acontece? Quanto mais eu estudo, melhor eu entendo o que o Evangelho me propõe a mim. Ora, quando eu estudo, eu automaticamente me aprimoro. Eu tenho a minha capacidade, por exemplo, da paciência. Eu compreendo que tenho que ser paciente. Eu percebo qual é o propósito da minha paciência. Eu percebo qual é o propósito, por exemplo, de eu não entrar em conflito, mesmo quando às vezes eu tenho razão. E isto, porquê? Porque através do estudo que eu vou fazendo, eu vou iluminando. Não quero aqui pôr um bico de pés iluminando, coitada da minha chama, mas vou aprimorando. E isso vai-me dando um cabedal e um arcabouço que me permite viver esta vida, procurando ter uma filosofia de vida de acordo com aquilo que eu vou estudando e que eu vou interiorizando, os valores que eu vou interiorizando. Por isso é que tenho casas aqui espíritas onde eu costumo ir, às vezes fazer os meus trabalhos, e eles, de certeza que já repararam, quando eu sou convidado, eu levo sempre trabalhos do Evangelho. Porque pode ser uma fraqueza, entre aspas, minha, mas é algo que me seduz. Porque assim, se eu conseguir respeitar o melhor que me for possível os ensinamentos que o Evangelho me proporciona, melhor eu sou, melhor cidadão eu sou, melhor elemento na família eu sou, melhor companheiro, melhor amigo, melhor colega de trabalho. Entende? Por isso é que no livro Nos Domínios da Modernidade, no prefácio, há lá uma frase que Emmanuel deixou que diz assim: o Evangelho, código universal do amor e da sabedoria. Ora, e diz mais, quem consegue respeitar este código universal do amor e da sabedoria pode estar em qualquer mundo do universo. Sabe-se conduzir perfeitamente. Ora, então essa leitura, esse aprendizado que eu vou fazendo através do estudo, que todos nós vamos fazendo, quando nós o fazemos com esta intenção de nos queremos aprimorar, ele ilumina os sentimentos. Eu tenho esta certeza que ilumina os sentimentos. Está respondido? Mas qual foi a dúvida que ficou aí mais?
Mas eu entendi Sim. entendi na parte de levar mais à visão dos seus princípios e valores que tem. Eu estava, não só nesse campo, estava a pensar, enquanto olhando para o estudo da doutrina, o estudo da doutrina não é só uma parte moral, porque não é só essa parte. E era essa parte que eu falei, enquanto religião, enquanto ciência e enquanto filosofia. Se está por trás disso tudo, ou só a parte moral. Então eu concluo. Com certeza que ela é fundamental nas três valências. Porquê? Quanto melhor nós conhecemos a doutrina, melhor, por exemplo, o conceito do que é, por exemplo, a reencarnação, percebemos o que é a reencarnação, nós percebemos, por exemplo, o que é a lei de causa e efeito, nós percebemos um conjunto de coisas. Quanto melhor nós estudarmos, melhor nós consolidamos a nossa fé. Mas esses conceitos numa base mais científica. Mais científica, exatamente. É isso que eu queria dizer. O que é que acontece? Quanto melhor eu entendo o conceito, melhor a minha fé se consolida, porque é uma fé raciocinada. Ora, então eu amplio também, os meus conhecimentos são ampliados dessa forma, me dá certezas daquilo que eu quero. Porque normalmente, reparem, quando nós dizemos que a doutrina espírita é uma doutrina, uma científica, filosófica de consequências morais, nós temos que perceber o que é dizer consequências morais. Isso vem com Porque é que acontece? Muitas das vezes dizem, o espiritismo tem consequências morais, mas nós não mudamos nada. Porquê? Porque não percebemos, nós acreditas na reencarnação, acredito, explica. Não sei explicar, então não consegue mudar. Ora, quando nós vamos aprendendo, quando nós vamos interiorizando os ensinamentos pelo estudo, nós vamos, sim, eu agora acredito, e agora percebo a lógica das coisas. E então nós vamos também tendo uma postura completamente diferente e encaramos as dificuldades da vida de uma forma completamente diferente. É isso que, ao perceber essa lógica, nós também ficamos a perceber enfermidades não só mentais como físicas. Era essa parte que eu queria que desenvolvesse para, se calhar, também ajudar outras pessoas aqui presentes. Então, era isso. Logicamente que eu não vou entrar por aí, mas muita gente que aqui está conhece uma parte da minha vida, dos últimos anos da minha vida, e sabe perfeitamente, ou melhor, se não sabe, ficam a saber, que se não fosse o conhecimento que eu tenho hoje, que a doutrina me deu pelo estudo, não era fácil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem é que se segue? Quem é que se segue? Mais alguma questão? Quando antes da palestra eu estava a brincar de manhã com os Augusto e disse, eu tinha duas palestras, uma com perguntas e com respostas. Como eu optei por fazer a outra, eu vou-te fazer algumas das perguntas que eu tenho. O que significa... O amigo da moça. Ele estava ao meu lado, eu abri o que significa na prática ser um aprendiz na casa espírita. Tu disseste que nós somos aprendizes. Eu também na minha palestra também disse que nós somos aprendizes. E agora faço a pergunta, o que significa na prática ser um aprendiz na casa espírita? Se tiver muita dificuldade, eu tenho aqui a resposta. Eu acho que até falo melhor sem microfone do que o microfone. Eu não te ouço. O povo lá em cima não. O que é que acontece aqui? Esta resposta aí, tu podes ter aí uma resposta que não sei... Isso é diferente. Isso é diferente. Eu, para mim, entendo que nós somos sempre aprendizes. E até te digo mais, quando alguém se sentir que já sabe tudo, não sabe nada. Não sabe nada. Por isso, nós somos eternamente aprendizes. Ok? Então, quando é que eu sinto-me aprendiz? Em todas as tarefas que eu posso estar exercendo na casa espírita. Ainda hoje de manhã a Catarina não está cá. Ela disse, e só vou falar porque ela disse, ela estava extremamente nervosa antes de iniciar a palestra. E eu disse, não é só tu, eu também estou. Agora não estou a exteriorizar tanto. E agora estou aqui e estou com a boca seca. Ou seja, nós estamos constantemente, está aqui, mas nós estamos constantemente em aprendizado. E mesmo quando a gente,
E o grande problema é quando nós sentimos que já sabemos. Porque quando nós sentimos que já sabemos tudo, nós vamos meter água. Okay? Então, quando é que eu me sinto aprendiz na prática? Sempre. Ok. Eu também achei que sim, ou acho que sim, Ei, mas você vai manipular as perguntas? Zé Augusto, agora tenho uma pergunta para ti. Eu tenho. Então vá, todos nós somos portadores de luz, não é? Foi o que tu disseste. Como explicas quando, como trabalhadores, não identificamos essa luz em nós? Será falta de amor próprio ou amor ao próximo? Olha, é como eu digo, vocês estão a bombardear por tudo que acontece. Não, repare, quando todos nós temos luz, e o próprio Cristo disse isso, que brilha a vossa luz. Ora, quando Jesus diz brilha a vossa luz, ela está cá. Senão, não dizia uma coisa dessas. Ele não nos ia enganar dessa forma. Agora, a questão que se coloca é esta assim. Qual é o brilho dessa luz? A luz Não está cá. conseguimos identificar. Ora, é pelas nossas atividades, pela nossa dedicação, pela nossa forma de ser, pelo nosso exemplo. Quando nós conseguimos, e nós, não é isso é arrogância ou isso é prepotência, não. Nós, quando nós vimos, assim, elogiar, falarmos bem, porque nós estamos a fazer um trabalho bom, diz que costuma ser, na casa espírita não se deve elogiar. Eu não considero, eu não concordo. Nós não devemos é bajular. Bajular não, mas como é que eu esqueci agora a palavra? Elogiar, que é incentivar. Incentivar. Porquê? Porque isto incentiva a própria criatura, motiva a própria criatura. Há uma pergunta que foi feita de manhã, como é que nós devemos, os velhos, os trabalhadores antigos, e incentivar os outros. É exatamente um pouco por aí, motivá-los. Mas eu não quero ir para aí porque a pergunta não foi para mim. O que é que acontece aqui? Então nós, pelas nossas atividades, pela nossa dedicação, nós vamos brilhando a nossa luz. Nós vamos nos sentindo bem connosco mesmos. Quando nós conseguimos, por exemplo, afastar-nos de um conflito, quando nós conseguimos lidar com um problema, quando nós conseguimos lidar com uma situação perturbadora, e nós dizemos, sair bem desta situação, é a nossa luz a trabalhar, é a nossa luz a iluminar-se. Mas Augusto, sim. Mas como é que tu sais dessa perturbação? Como é que tu sais desses conflitos? Como é que tu consegues deixar de pensar nisso? Qual é o método que tu usas? Olha, com todo o respeito, eu não queria ir muito para a parte pessoal. Não é pessoal, não é pessoal. Eu acho que nós conseguimos, quando a gente sente que consegue superar as dificuldades quando está em paz. Ou seja, realmente eu passei os últimos 3 anos muito difíceis mesmo, mas eu sempre estive em paz. Eu sempre disse, eu sou feliz a viver momentos tristes. E estes momentos, eu sentindo que sou feliz a passar dificuldades de conhecimento de alguns de vocês, dificuldades difíceis, desculpem a redundância, mas ia dizer assim, eu senti-me em paz. E depois, mais do que isso, no final, dizer assim, missão cumprida. Pois, mas para a gente conseguirmos essa paz também temos que adotar diariamente meditação, oração, não é? Que é uma grande ajuda para o nosso dia-a-dia, não é? Vamos lá. Certo? Certo? Certo, claro que sim. Mais perguntas? O Pierre. Vou fazer uma pergunta a partir do Zé. Ele passou-te a informação. É melhor. Comprou. Como lidar com conflitos sem perder a fraternidade? Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Há uma frase qualquer que eu coloquei num dos slides que diz assim, é preferível ter paz do que ter razão. Okay?
Ou seja, Esse é o vai um problema. pouco. Não quer dizer, e quando eu digo ter paz do ter razão, não quer dizer que a gente tinha que se rebaixar. Não é isso. A questão que se coloca aqui é assim, é nós expormos o nosso ponto de vista sem impor o ponto de vista. Porque muitas vezes o conflito gera-se nesse sentido. É que nós queremos, temos um ponto de vista diferente e achamos que nós é que estamos com o nosso ponto de vista é que tem que prevalecer. E aí é que gera conflitos. E quando nós temos a doutrina espírita incorporada em nós, o que é que nós fazemos? Ok, meu amigo, eu estou a dar-te o meu parecer, o meu ponto de vista. Tu achas que é diferente? Tudo bem. É assim que é. Eu penso que a melhor forma de nós podermos lidar com os conflitos é esse mesmo. Fugindo um pouquinho há um ditado, acho que é brasileiro, que diz assim, eu dou um boi para não me meter numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu não entendo isso. Eu entendo que é um pouco assim, a gente tem que dar um boi, tem que dar uma boiada já para não se meter na briga. Okay? Porque quanto mais nós nos metemos, se estamos-nos a meter, é porque realmente nós também queremos ir à procura de conflito. Deixar o presente ignorado para o próximo. Mais alguma questão? Passou por fora. Ó Samuel, tens mais alguma questão? Eu tinha 5. Pronto, já foi duas. Mais Já foi três. duas. Não aprende já. Que atitudes fortalecem e que atitudes enfraquecem o ambiente numa casa espírita? Eu acredito que isso seja óbvio. Não é? Quando Mas convém nós, recordar. numa casa espírita, não primamos pelo respeito, pela tolerância, pela paciência, pela fraternidade, quando nós não primamos por estes valores, não é? Nós automaticamente estamos a inquinar o verdadeiro propósito da casa espírita. Ou seja, nós nos respeitamos, quer dizer que nós somos conflituosos e desrespeitamos o outro. Nós não temos paciência, quer dizer que nós vamos criar, somos intolerantes com o outro. E depois há aqui uma frase, todos nós conhecemos, trabalho, solidariedade e perseverança. Ok? Pronto, está aqui. Estes três fatores que é de Pestalozzi e que depois Kardec adotou. Fortalece. E fortalece. Ora, que se nós adotarmos estes princípios, porque nós temos que entender uma coisa, numa casa espírita nós podemos lá encontrar múltiplas personalidades e que vêm até de outras orientações, de outras filosofias, de outras correntes religiosas. E na doutrina espírita não é uma doutrina de imposição, é de uma doutrina de esclarecimento. Então nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser pacientes para que entender o outro, até que ele adote os princípios filosóficos da doutrina espírita. E tudo isto exige um trabalho do trabalhador espírita que está vocacionado para isso, para poder incorporar esse companheiro, pode ser um excelente trabalhador no futuro, e nós aí sabemos ser pacientes e termos a inteligência e a sabedoria de o saber conduzir, esse e outro. Por isso, respeito, tolerância, solidariedade, é exatamente isso que nós temos de fazer para fortalecer os laços de amizade num centro espírita. Como eu te pedi, as que enfraquecem, é falta disso, mas a expectativa era que tu fosses, por exemplo, dizer que a falta de compromisso, a desatenção vibratória, as críticas destrutivas, as conversas negativas, tudo isso são fatores que enfraquecem. E nós não podemos esquecer que, digamos, o ambiente espiritual é um campo magnético. E como campo magnético, quando nós o enfraquecemos, estamos a fazer descer toda a vibração espiritual da casa. Repara, José, deixa-me fazer-te aqui só uma pequena reflexão. Nós estamos num encontro de trabalhadores espíritas. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos num encontro de trabalhadores espíritas, há coisas, entendo eu, é a minha opinião, que nem é preciso dizer. Se fosse uma jornada de cultura espírita, ok, podia estar aqui pessoas que não são espíritas, de outras. Agora, trabalhadores espíritas,
E nós temos que ir a essa minúcia. Se o trabalhador espírita que aqui está não entende isso, eu pergunto quando é que ele foi trabalhador espírita. Okay? Ou seja, eu quando coloco aqui a questão amor, fraternidade, solidariedade, é tudo um conjunto, uma envolvência espiritual que se cria na casa espírita, que é isso que vai fortalecer a parte boa, ou seja, o resto enfraquece. Logicamente, a maledicência, tudo aquilo que tu disseste. E quando não há isso, o ambiente espiritual deteriora-se, logicamente. Quem leu o livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, está lá. A dimensão espiritual é aquilo que o Centro Espírita é. Ok? Pronto. Então, dentro desse sentido, eu ia ter falado, mas estás carregado de razão, não tem nenhuma. Faz sempre bem lembrar. Claro. Mais alguma questão? Eu posso... Claro. Estava aqui a ouvir e estava a pensar que se estudássemos um bocadinho as atitudes renováveis de Joana de Ângeles, ela vê que fala de uma forma amorosa, nos dando sensibilidade em todos os campos, quem nós somos, o que estamos a fazer e de uma forma agradável. Eu acho que este encontro é para isso, para nos sensibilizarmos e estudarmos, porque ela nunca apontou um dedo. Sensibiliza-nos, não é? A alma, que é para crescer para um... Exatamente. Eu corroboro perfeitamente com o que está a dizer. É este o princípio. Este é o princípio da fraternidade. Ou seja, o incentivo, o criarmos, nós percebemos que cá está, aqueles que vêm, que começam a iniciar numa casa espírita. E nós, pode haver falhas, pode haver comportamentos que não se coadunem até com o propósito da casa, com aquilo que a casa adota. Mas nós, em vez de falarmos num tom acusatório, incentivarmos aquela que muda um pouquinho a sua forma de ser. Acredito, corroboro perfeitamente com tudo isso. Tem que ser através do incentivo e não através do julgamento. Alguém queira colocar alguma... Faz favor. Eu queria saber de vocês se vocês observaram alguma diferença nos trabalhos e trabalhadores espíritas nesse momento de transição e como que vocês percebem o trabalho para um futuro próximo e para um futuro do mundo regenerado. Obrigado pela pergunta, mas é muito difícil responder-te a isso. Imagino que sim. É muito difícil. Eu vou dar a minha opinião, ela vale o que vale. Nós estamos a passar, ainda na nossa reunião de sábado que nós tivemos aqui, foi um tema que nós abordámos. E nós, estando neste momento de transição, nós estamos, parece haver uma certa decadência em termos dos trabalhos dos trabalhadores espíritas. Eu acredito que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aquilo que eu me foco neste momento é procurar, dentro daquilo que são as capacidades dos trabalhadores da nossa casa, e acredito que nas outras casas, é tentar aglutinar o melhor que nos for possível. Trabalhadores que já existem e aqueles que eventualmente possam surgir. Incentivando-os, buscando as palavras daquela senhora que falou, incentivando-os, fazendo-os perceber a grandeza da tarefa de cada um de nós está incumbido. Porque, assim como há estas transformações a nível social, a nível geológico, a nível até global, as guerras, tudo isso, estas transformações todas, nós não conseguimos fugir, de certa forma, a estes abalos.
E em boa verdade nós vemos o seguinte, nós estamos aqui 7 casas representadas. Olhamos para a sala. Tudo isto são os sinais daquilo que aparentemente possa parecer uma decadência, mas eu quero acreditar que não é. É uma transição. E também acredito, tenho uma fé plena nisso, de que os próximos trabalhadores que vierem, bem mais fortalecidos, bem mais robustos e mais motivados a fazer aquilo que nós não estamos a conseguir fazer. Questão mais que pretendam colocar? Podemos ir para teste? Para a semana estamos cá. Estamos a chegar ao fim desta etapa. Gostaríamos de saber a opinião sobre o modelo adotado hoje, neste evento, e eventuais sugestões que gostaríamos de ver abordados em eventos posteriores futuros.